Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Ellen e aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo e mais um pouco, com sempre muito tempero teológico no meio. Tá bom, gente? Como eu disse, eu acho que eu falei, meu nome é Ellen Anjos. Pode me chamar de Ellen. E aqui começa uma série de vídeos no qual a gente vai conversar a respeito de mentiras do meio ocultista barra esotérico a respeito do cristianismo. Sim. Sempre que eu falar cristianismo ou esotérico, estou falando sempre que eu falar sobre esotérico e ocultista, eu estou falando, me referindo à mesma coisa. Então, se eu falar, sei lá o que é ocultista, eu também estou me referindo ao esotérico. É basicamente a mesma coisa no meu entendimento. Esse vídeo em específico, ele vai tratar sobre um tema que é o falso Cristo, Cristo falso, que o meio esotérico muitas das vezes vai discorrer a respeito dele. E eu gostaria de destrinchar esse falso Cristo, porque ele é falso, e trazer a verdade para você. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo atinja pessoas que são desse meio esotérico ocultista. Talvez com esse vídeo você não necessariamente vá deixar de acreditar no que acredite, mas eu gostaria muito que você tivesse essa balança. Deixa eu entender o que essa cristã, que a vida dela é basicamente estudar quem é a pessoa de Cristo, e deixa eu ver que eu tenho meu conhecimento a respeito. Então, através disso, eu faço a minha balança, a minha análise, e eu espero que se você conheça alguém que tenha esse conhecimento, esteja nesse meio ocultista, ou esotérico e tudo mais, você vai lá e envia esse vídeo para essa pessoa também. Ellen, quem é você para você estar falando a respeito dessas coisas? Eu sou cristã protestante, amo teologia, estudo bastante a Bíblia dentro das minhas condições. E já fui do meio esotérico e ocultista, já fui Wicca, bruxaria natural, já joguei tarô, eu já estudei espiritismo, já estudei Umbanda, Candomblé, e quando eu falo estudei, foi estudar intelectualmente e de alguma forma espiritualmente estar também naquele meio, seus ritos e doutrinas. Então, eu tenho base tanto teológica para falar a respeito da base teológica da concepção e também a vivência e uma certa intelectualidade a respeito dos temas esotéricos. Então tá bom, vamos lá. O tema do vídeo é o falso Cristo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu estava nesse meio esotérico, duas coisas que eu via muito, que é sempre o nome de Deus, sempre o nome de Jesus. Jesus sempre estava no meio esotérico, tá? Então sempre via ele, a gente estava falando de Ganesha, falava de energia crística, se tinha muitas concepções a respeito de quem Cristo é. Mas aqui eu gostaria de estabelecer dois grandes princípios a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a respeito do meio esotérico ocultista. Entendemos que Jesus Cristo é uma pessoa, né? Que é um ser humano, uma pessoa, e nós entendemos que tem como estudar essa pessoa. Dito isso, eu vou estabelecer nesse vídeo qual é a forma correta da gente entender quem é essa pessoa e por que essa é a forma correta, tudo bem? Vamos lá. No meio esotérico, no meio ocultista, Jesus Cristo, ele é uma energia. E várias pessoas vão ter várias, até mesmo concepções diferentes a respeito desse Cristo. Isso daqui já é um ponto pra gente pensar e imaginar, correto? Mas ok, Jesus Cristo, uma pessoa, e a gente tem meios para conhecer esse ser. E vão ter pessoas que vão ter concepções a respeito dessa pessoa. Tá? E dentro dessa categoria, os esotéricos e os ocultistas vão falar o seguinte, que Cristo é várias coisas. Cristo, ele vai ser várias coisas para o meio esotérico. Ele vai ser uma energia. Cristo em si não vai ser Jesus, ou seja, Cristo vai ser uma energia, uma entidade cósmica ou um tipo de pensamento, ou Jesus Cristo, ele vai ser
ele vai ser Cristo em algum momento da sua vida. Existem algumas concepções a respeito disso. Agora, eu poderia discursar muito sobre todas essas questões esotéricas e ocultistas a respeito de Jesus. Mas eu acredito que se eu te mostrar a base teológica a respeito de quem é Jesus, essas coisas vão se tornar bem pequenas e aí mais fáceis de serem destrinchadas, pode ser? Vamos lá. O que são os evangelhos? O que são os evangelhos de Lucas, Mateus, João e Marcos? São evangelhos de pessoas cujos quais ou estiveram com Jesus ou fizeram um compilado de histórias dos quais pessoas que estiveram com Jesus contaram para essas pessoas que estavam escrevendo a respeito do que Jesus foi e fez. Ou seja, os evangelhos são documentos, são fontes nos quais a gente vai ter acesso a quem Jesus foi em terra. Isso é os evangelhos. Ok, quem são os apóstolos? Os apóstolos são pessoas que estiveram com Jesus a todo momento em que Jesus esteve na terra? Não. São pessoas que ele já chamou para estar com elas em 3 anos do seu ministério. Dos seus 30 aos seus 33 anos foram pessoas que estiveram com ele e que vão depois proclamar o seu evangelho a toda a criatura. Judas não faz isso, Judas Iscariote não faz isso porque ele morre, se suicida. E também tem Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Ellen, por que você está me explicando a respeito dos evangelhos e por que você está me explicando a respeito dos apóstolos? Por quê? Vamos lá, a gente tem que fazer uma visão intelectual das coisas. Se eu reconheço que existe uma pessoa e essa pessoa ela vai todos os dias para a faculdade e ela tem vários amigos que estão ao redor dela e que conhecem ela intimamente. Esses amigos estão com ela não somente na faculdade, mas na casa dela também. Só que eu não conheço essa pessoa. Em vez de eu perguntar sobre ela para os amigos dela ou diretamente para ela, eu vou lá e pergunto sobre ela, nem naquela faculdade, mas eu pergunto sobre ela em uma outra faculdade, cujo qual as pessoas sabem de forma delimitada que ela é, porque uma vez ela foi lá. Vamos supor, qual é a chance de você conhecer mais quem é aquela pessoa? Qual é a chance de você conhecer melhor quem é a fulana? É pelos amigos dela, pelas pessoas que estão sempre com ela, ou com ela em si, ou com algo bem espaçado. É por isso que eu gostaria que você entendesse que para você entender melhor quem é a pessoa de Jesus, por uma via de intelecto direta, é com os seus discípulos e com os evangelhos desses discípulos, dessas pessoas que estiveram com Jesus o tempo inteiro. Porque senão você está indo para um caminho de um intelecto, não somente de um intelecto empobrecido, como você está indo por caminhos empobrecidos. Você concorda que é muito mais fácil de eu entender quem é uma pessoa através de alguém que está muito com ela? Por exemplo, minha mãe, meu pai, minha tia, vou falar sobre mim de uma forma que uma pessoa que mal me conhece não vai saber. Ela sabe meus gostos, meus jeitos, minha forma de lidar no dia a dia, o que eu faço quando eu tô com raiva, quando eu não tô com raiva. Do mesmo jeito, a gente procurar conhecimento e fonte de quem Jesus foi nos apóstolos, nos discípulos e nos evangelhos é muito mais confiável do que em uma pessoa que está falando de Cristo de uma forma completamente distanciada da verdade, ok? Estipulado isso, a gente vai para um outro ponto, que é o seguinte: o que Jesus disse sobre si mesmo? E o que os discípulos atestaram, até mesmo com as suas vidas, sobre Jesus? Na segunda carta de João, um dos discípulos de Jesus que esteve com ele o tempo todo, lembra que a gente tem falado sobre alguém que está sempre do lado daquela pessoa, para poder dizer melhor quem ela é do que alguém que está bem espaçado? Olha o que ele disse a respeito de Jesus. A respeito do que Jesus disse: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo
Aqui, Cristo está falando de quem? Do Messias. Para João, o Messias é expressamente Jesus, o Filho de Deus. Então ele diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa e não lhe dê as boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão pegando pessoas que estão muito longe de quem Cristo é, de quem Cristo foi na Terra. Você está longe dos evangelhos, está longe dos seus discípulos. E você está aceitando a doutrina dessas pessoas. E o pior, a doutrina delas vai além do que a que Jesus estipulou. Ou seja, Jesus tem uma doutrina estipulada. O que é a doutrina? É seus ensinos e seus mandamentos. A doutrina de Jesus é tudo o que ele disse, tudo que foi descrito nos evangelhos, tudo que os apóstolos, que os discípulos atestaram. Essa é a doutrina de Jesus Cristo. Então vocês pegam pessoas que estão muito longe de quem Jesus é. Vocês pegam essas pessoas e vocês ouvem algo que vai além dessas doutrinas. E João vai dizer, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então vocês acreditam que existe algo espiritual e divino nessa doutrina que vai além de Jesus Cristo, mas quando na verdade só existe engano e erro. Quem disse isso? João, aquele que esteve o tempo todo com Jesus. Ora, mas João não é Jesus, então eu devo aceitar o que ele diz? Bom, e eu vou esclarecer essa última parte, que é o ponto onde a gente vai, que é todo o cerne desse vídeo. A doutrina cristã. Vamos lá. Ou Jesus, ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele é quem ele diz ser. Ou seja, ou Jesus, ou o que Jesus disse é mentira, porque ele é perverso, ele mentia para de alguma forma conseguir poder, ou Jesus era um lunático, ou ele era o filho de Deus, ou ele era quem dizia ser. Por quê? Porque Jesus ele nunca disse só ser um bom mestre. Jesus nunca disse que veio aqui só para ser um bom professor. Ele disse desde o início que ele tinha um motivo. Todo momento ele dizia que ser o Messias, de alguma forma ou de outra. Ou seja, a gente tem Jesus, primeiramente com o seu nascimento. O nascimento já indica que ele é Emanuel, Deus conosco, já indica que ele é o Messias prometido pelas leis e pelos profetas no Antigo Testamento, ou seja, a gente tem todo o Antigo Testamento que completamente, ele por inteiro aponta para Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo disse para os seus discípulos que a lei e os profetas apontavam para ele, ou seja, toda a lei, todos os profetas, tudo apontavam para Jesus Cristo. Então a gente tem esse Jesus Cristo aqui dizendo que é Deus. E a gente tem ele dizendo que ele é Deus, porque ele disse que antes de Abraão ser, eu sou. Quem disse que eu sou na Bíblia? O eu sou, que até mesmo é muito utilizado no meio esotérico. Eu sou, a energia do grande eu sou. Quem é eu sou? É Deus. Deus é um ser, é uma pessoa, a pessoa de Deus. Então, se Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é um pai, e ele é o grande eu sou, é porque Deus, ele é Deus. Então, Jesus, ele nunca disse apenas ser um bom mestre. Ele dizia ser Deus, tá? Ellen, eu entendo isso. Jesus, ele é Deus. Jesus, nós podemos ser Deus. Essa é a grande questão da energia crística. Deus habita em mim e por isso, que através da transcendência, eu me torno Deus. Percebe como você está indo além da doutrina? E percebe como que, além da doutrina do que Jesus estabeleceu através de João, significa que você está no espírito do erro? Porque isso, quando João estabeleceu isso, o que ele estava querendo dizer? Como reconhecer enganadores. Então vamos lá. Mas eu ainda não entendi, Ellen. Você está me dizendo que ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é Deus. Quem disse isso? C.S. Lewis, ele foi um grande cristão, um grande apologeta. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia e ele nos elucidou esse ponto. Se Jesus, ele realmente é Deus, então a gente tem que desconsiderar o fato dele ser um lunático e mentiroso. Por quê?
ou ele era alguém que não sabia o que estava falando, ou ele era alguém que de alguma forma tinha alguma disformidade cerebral, enfim, e agia de uma forma lunática, e isso a gente sabe que ele não era, ou ele era alguém perverso que estava ali sempre mentindo para conseguir uma coisa. A gente sabe que Jesus, por toda a história dele, nunca mostrou nenhum ato de perversidade, nunca mostrou nenhum traço de personalidade narcisista e nem nada do tipo. Então Jesus não era mentiroso, não era lunático. Então o que ele disse acerca de si mesmo, dele ser Deus, dele ser filho de Deus e dele ser o Messias, aquele que ia vir ao mundo para trazer liberdade para o mundo, então tudo estava correto. Portanto, se tudo estava correto, por que, em vez de você aceitá-lo como Cristo, no qual ele disse ser, ou seja, aceitá-lo como ele é, você está criando um Jesus novo, está criando um Jesus falso em vez de conhecer aquele do qual ele se mostra? Por que você está buscando conhecimento em outros lugares, se não nele mesmo? Não te basta conhecer a Jesus Cristo em si? Tem outra parte aqui que vai falar o seguinte, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Eu estou muito surpresa em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema significa abominação. Ou seja, um anjo, um ser de luz, veio e me entregou essa verdade, que seja considerado abominação. Por quê? Porque Cristo, ele não deixou, em toda a sua história aqui na Terra, ele não deixou aberto para ninguém hipóteses sobre quem ele era. Ele disse para a mulher samaritana que ele é o Messias. Ele deixou claro para os seus discípulos que a lei e os profetas apontavam para ele. E toda a história estava explicando que ele é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo através da cruz, e todo aquele que nele crer como Filho de Deus vai ter comunhão com Deus. Simples, fácil, direto, acessível. É isso que Jesus queria que você entendesse. Se você parte por outra premissa, o que você está fazendo? Anátema. Você está deturpando o evangelho, você está caindo no erro. Essa é a realidade. E isso é a realidade do próprio Cristo. Ou seja, ou você considera que Jesus não é lunático nem mentiroso. Opa! Hang loose aqui. Ou você considera que Jesus é o Filho de Deus, e então você o toma como Filho de Deus, com todas as características do Filho de Deus autorreveladas nas Escrituras, ou você aceita que ele é um mentiroso ou um lunático e age de acordo com o qual. Se você aceita meramente da forma mais simples que a sua mente possa conceber que Jesus é de alguma forma divina, então você tem que aceitar todo o ato divino que o segue, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Para o quê? Porque essa é a linha mais lógica que existe. Não existe você acreditar parcialmente numa verdade e, dentro dessa verdade, você inventar coisas. Por exemplo, vamos supor que eu descobri que aquela fulaninha da faculdade, através de uma pessoa da outra faculdade, que ela tem medo de palhaço. Mas eu também descobri que ela gosta de música clássica. E aí, ela de fato gosta de música clássica, de certa forma. Ela gosta de música clássica, mas ela não tem medo de palhaço. Isso aí é uma realidade que aconteceu porque você não está, de fato, buscando em fontes corretas acerca daquela pessoa. Então, você vai ouvir de uma terceira fonte que ela de alguma forma, odeia música clássica que tenham pessoas
criando música com a vestimenta de palhaço. E aí você vai começando a construir um conceito daquela pessoa completamente fundamentados em mentiras e meias verdades bem esparçadas. É isso que o intelecto de uma pessoa que não consegue compreender uma linha teológica correta a respeito de Jesus Cristo, infelizmente comete. Quando tanto Paulo quanto João falam isso, a gente tem que entender que os discípulos de Jesus Cristo foram pessoas que andaram com ele, conviveram com ele, pessoas que deram a sua vida por este homem, que tanto Paulo como João reconhecem que é pleno homem e pleno Deus, que é Deus desde a sua concepção e desde a fundação do mundo, quanto pleno homem, porque senão não seria possível que ele sofresse morte de cruz e pagasse pelos nossos pecados. Esses dois homens deram a sua vida por essa realidade. Esses dois homens viveram uma vida cristã, dando suas vidas, entregando sua existência para Cristo. João esteve com ele durante todo o discipulado. É realmente sábio de nossas partes ouvirmos de outras pessoas que não sejam essas, ouvir uma verdade que não seja desse evangelho, que é realmente puro, ouvir de uma outra pessoa que não seja esses discípulos. Será que o que estamos fazendo é correto? Foram esses pensamentos, foram essa linha teológica, essa linha complexa de certa forma, que fez eu entender intelectualmente, teologicamente e espiritualmente também, de fato, a realidade de Cristo, que não tem como eu pôr Cristo nessas caixinhas esotéricas e ocultistas que as pessoas insistem em pôr. Ele é o que é, ele é o que foi mostrado, ele não é o que eu quero que seja, ele não é o que minha concepção filosófica transcendente diz que é, não. Ele é o que está escrito nas Escrituras, e aquele que crer terá a vida eterna. Aquele que crer em Jesus Cristo como ele se mostra, terá a vida eterna, como ele se mostra como Filho de Deus. Pleno homem, pleno Deus, que morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai. É assim que esse homem que é pleno homem, pleno Deus, se mostra. Então, se ele se mostra dessa forma, então é nisso que eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar nele e não em terceiros. Esse é o primeiro vídeo de uma grande série. Eu espero que vocês tenham entendido essa linha teológica, essa linha de raciocínio advindas da Bíblia, que é a maior fonte que a gente tem do próprio Cristo, e que isso também venha gerar em vocês, de alguma forma, uma linha diferente de pensamento. Eu espero que venha ter enriquecido o seu pensamento, a sua sabedoria, e que, de fato, a verdade venha chegar até o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da minha vida, eu espero que também venha ser assim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem like. Se vocês querem um tom mais intelectual, mais teológico, eu posso ver o que eu faço a respeito. Enfim, gente, um beijo, um abraço para todos e leiam a Bíblia. Tchau, tchau!